Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal de Estética Integrativa. Se você está aqui hoje, já quero te dizer algo importante. Você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas, tá bom? Existe um próximo nível na sua carreira e talvez hoje seja o início dessa virada de chave. Quer virar chave? Fique aqui comigo, porque hoje com certeza será o início dessa virada. Aqui você aprende de forma estratégica, de forma prática e descomplicada, como transformar a carreira, a sua carreira, na estética. Como transformar. E principalmente, como impactar vidas de verdade através do seu trabalho. Porque o seu trabalho, ele impacta vidas. Porque quando você entende o que está fazendo, quando você tem clareza do processo, quando você para de apenas executar e começa a raciocinar, você deixa de ser apenas mais uma profissional no mercado. Você não será mais uma profissional. E você começa a se posicionar como referência na área. Você precisa ter uma posição de destaque no mercado. E é exatamente isso que eu quero construir com você aqui. Tudo bem? Na aula de hoje, eu vou te mostrar por que a estética integrativa é sim uma poderosa aliada. Até mesmo nos casos de acne severa, que é o que iremos abordar aqui. A estética integrativa no tratamento de acne severa. E é o que a maioria das profissionais tem medo. Nem pega esse tratamento e estão deixando de ganhar muito. E talvez o que eu vou te falar hoje vai quebrar algumas crenças que você carrega. Quase todas as profissionais, se não todas, carregam uma crença que limita demais. Porque por muito tempo foi ensinado que a acne severa, ela só se resolve com tratamentos agressivos, com medicamentos fortes, com abordagens invasivas e muitas vezes com estratégias que tratam apenas os sintomas. E isso gerou um padrão no mercado, onde a maioria dos profissionais, elas não se sentem capazes de atuar nesses casos. Elas nem pegam. Quando chega um paciente com acne severa, elas dispensam. Por quê? Porque tem uma crença limitante que é só a medicação que vai resolver. Mas existe um outro caminho. E eu vou te mostrar isso aqui. Eu vou te mostrar aqui que existe outro caminho. E mais do que isso, vou te mostrar como essa abordagem pode te posicionar em um nível completamente diferente. Vai te posicionar no mercado. Eu sou Iracilene Reis, especialista em estética integrativa e ajudo profissionais a crescerem e a se posicionarem no mercado. Ensino elas a conquistarem reconhecimento de verdade, a se tornarem autoridade no tratamento da acne severa. E eu vou te falar uma coisa, eu não ensino só com técnicas, mas com método, com estratégia e visão de tratamento. E ao longo da minha trajetória, vou contar uma coisa para vocês. Eu vi muitas profissionais travadas e vejo todos os dias profissionais entrando em contato comigo perguntando por que ela não consegue resultado. Por que ela não consegue um resultado admirável ou positivo? Com medo de atender casos mais complexos. E sabe o que é mais preocupante? Elas não crescem, por, não é por falta de capacidade, não é. Não é por falta de capacidade. Elas não crescem porque elas travam por falta de direção. E isso limita completamente o crescimento. Qualquer pessoa que não tem direção, ela não vai ter segurança. Se ela não tiver direção e um método certo, ela não vai ter segurança para poder atender o seu cliente. E o tema de hoje é: estética integrativa não serve para acne severa? Será que não serve? Essa é uma pergunta. Essa é uma dúvida muito comum. E muitas das vezes, essa dúvida vem carregada de medo. O medo paralisa o profissional, a insegurança e até as crenças limitantes do próprio mercado. O próprio mercado colocou essa crença limitante que a acne severa só é tratada com medicamento. Mas eu quero que você abra sua mente agora. Eu quero que você entenda que pode mudar completamente a forma como você enxerga o tratamento da acne. Você não vai mais ficar insegura. E já te adianto com muita clareza. Você vai se surpreender com essa resposta. Será que o tratamento da estética integrativa da acne severa, será que existe? Faz mesmo? Vou começar entendendo uma coisa essencial. O que é a estética integrativa? O que é a estética integrativa no tratamento da acne severa? Como que ela atua? A estética integrativa ela é uma abordagem que enxerga o paciente como um todo. Ela não olha apenas para a lesão.
na pele. Ela investiga, ela vai muito além, ela investiga o organismo. Ela entende que a pele é um reflexo do que está acontecendo internamente. Tudo que se externa no nosso corpo é um reflexo do que está acontecendo interno. Então, nós, esteticistas, precisamos ter esse olhar interno. Ela considera causas externas, como desequilíbrio hormonais, alimentação inflamatória, intestino desregulado, deficiências nutricionais, estresse, ansiedade. Tudo isso desencadeia esse problema de acne. E também causas externas, como cosméticos inadequados, uma rotina de skincare totalmente incorreta, o uso excessivo de ativos agressivos e até hábitos que prejudicam a barreira cutânea da pele. Vocês entendem? Ou seja, ela conecta tudo. A estética integrativa, ela conecta tudo. E quando você conecta tudo do paciente, o tratamento deixa de ser superficial. O tratamento deixa de ser superficial. E a partir dessa visão, você cria um plano de tratamento personalizado, seguro, inteligente e baseado em ciência. Você precisa ter essa mente aberta para entender que tudo começa internamente. Nada aqui é achismo, nada aqui é tentativa, erro sem direção. Não é. Aqui é estratégia, é análise, é raciocínio clínico. A estética integrativa é tudo isso. E o que não é a estética integrativa? Eu vou falar aqui para vocês o que não é a estética integrativa. Porque isso é fundamental você entender. Você precisa entender o que não é uma abordagem integrativa. A estética integrativa, ela não é ignorar a gravidade do caso. Você não vai ignorar o caso do seu cliente. Você não vai romantizar a acne severa. Você não vai prometer milagre. Não é milagre, é tratamento. Você não vai substituir tratamentos médicos quando eles são necessários. Se um paciente chegar aqui para você totalmente descompensado e você achar que ele necessita de um acompanhamento médico, você irá encaminhar. Se a cliente precisa de um acompanhamento médico, ela deve ter o acompanhamento médico. A estética integrativa, ela não exclui, ela soma. Ela vai sempre somar. Então, isso precisa estar muito claro. Ela potencializa resultados. Ela organiza o tratamento. Ela melhora a resposta da pele. Então, a estética integrativa, ela vai sempre somar com você e com o seu paciente. E isso, ter isso muito bem claro, é maturidade profissional. Não queira resolver tudo sozinha. Se houver a necessidade de intervenção, precisa ter. Mas por que tantos profissionais acreditam que isso não funciona? Porque existe um mito muito forte no mercado. E esse mito paralisa muito profissional, viu? O mito de que só medicamentos agressivos resolvem a acne severa. E isso não é verdade, eu vou te provar aqui. E eu não estou dizendo que eles não funcionam, não é isso. Você precisa ter isso muito bem claro também. Não estou dizendo que os remédios não funcionam. Mas eu estou dizendo que sozinhos, muitas das vezes, não sustentam o resultado. Até melhora ali, mas não sustentam. Porque não trataram a raiz do problema. E quando a raiz não é tratada, o problema volta. Isso é real. Se a raiz não for tratada, o problema volta. E ele geralmente volta dobrado. Ele volta mais intenso. E além disso, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que você não tenha resultado. Não tenha resultado. Pouca gente ensina estética integrativa de forma séria. Pouca gente mostra resultados reais em casos mais complexos. E isso gera o quê? Insegurança. Se os profissionais não mostram, porque realmente não tem pouquíssimos profissionais que atuam nessa área com resultado real, que tem coragem de pegar a acne severa. E isso abre grandes oportunidades para você. Porque quem domina isso se destaca rapidamente. Você entende que é uma porta sendo aberta para você? Se poucos profissionais dominam, você se destaca. Porque faz o que a maioria não sabe fazer. Se você faz o que a maioria não sabe fazer, você se destaca. Não tem como você não se destacar. Quais são os benefícios dessa abordagem? São inúmeros. Melhora significativamente dos quadros graves. Reduz a inflamação, controla a oleosidade, melhora a pele, reequilibra totalmente a pele.
Fortalecimento da barreira cutânea, porque uma pele com acne severo está totalmente fragilizada. Traz mais conforto para o seu cliente, porque você não agride desnecessariamente essa pele que já está totalmente agredida, já está fragilizada. Traz mais segurança no tratamento, porque você sabe exatamente o que está fazendo. Então, olha os benefícios que traz para o seu cliente e para você. Para você, quais são os benefícios? A diferenciação de profissional. Você será um profissional diferenciado. Você sai do comum. Olha só que legal, você vai sair do comum, você vai se destacar no mercado. Agora me escuta com atenção. Porque isso é uma abordagem, é uma oportunidade tão grande para você. Porque você começa a tratar a causa. Você não vai mais focar no problema, você vai focar na causa do problema. E uma vez que você foca na causa e não só no sintoma, o resultado é real. E quando você trata a causa, o resultado não é momentâneo, ele é duradouro. E você vai equilibrar várias outras partes do corpo do seu cliente. E isso muda completamente o nível do seu atendimento. Quando você entende o que você está fazendo, você muda completamente o jogo. O nível do seu atendimento vai para as alturas. E isso é surreal. Clientes com acne severo, eles já tentaram de tudo. Então, isso você tem que entender. Eles já tentaram todo tipo de creme, todo tipo de profissional, já usaram produtos caros, já fizeram tratamentos agressivos, já se frustraram inúmeras vezes. Porque é assim que todos que chegam aqui para mim relatam. Elas estão cansadas, sem esperança. Sem esperança. E quando você aparece com uma abordagem diferente, tranquila, com explicação, com estratégia, com acompanhamento, isso gera uma conexão imediata, porque você sentiu a dor do seu cliente. Você sentiu a dor do seu cliente. Você mexeu ali onde está doloroso e você ofereceu resultado para ele. Quando você oferece algo diferente, você não precisa convencer. Porque se você tem o conhecimento de caso, o paciente, ele vai sentir. Quando você tem o conhecimento de caso, o seu cliente, ele sente. Ele percebe segurança em você. E isso gera confiança. Isso gera confiança. E confiança gera fidelização. Quer fidelizar? Precisa passar confiança para o seu cliente. E a fidelização, ela gera crescimento. Você deixa de competir por preço. Você não vai precisar mais brigar por preço. O meu tá barato, de fulano tá mais caro, tá mais barato, eu vou competir, vou baixar. Não. Você traz resultado. Agora, uma verdade direta. Direta. O mercado da estética não está saturado. Já ouvi muita gente falando, mas a estética está saturada. Não está. Ele está cheio de profissionais sem direção. E você? Quer ser esse profissional sem direção? Não, né? E por isso, quem tem método, quem tem clareza, quem tem posicionamento, cresce muito rápido. Cresce muito rápido. Então, se hoje você ainda sente insegurança, isso não é o fim, é o começo. E por que eu digo que é o começo? Por quê? Quando você decide agir, as coisas mudam. Mas só muda quando você decide. Porque conhecimento sem aplicação não transforma. Você precisa aplicar. Você precisa conhecer, aplicar para poder transformar. A intenção sem ação, ela não gera resultados. Não é o suficiente você ter uma intenção. Agora, você imagina você atendendo com segurança, sabendo exatamente o que fazer. Clientes confiando em você, indicando, valorizando o seu trabalho. Olha que extraordinário, olha que surreal. Se imagina, comece a se imaginar você sendo referência na cidade que você atende. Isso não está distante, isso não é distante. Isso é construção. E você precisa começar agora a construir, a mentalizar e a construir. É construção. E é isso que eu ensino. Você precisa construir dia após dia. Não é só técnica. O passo a passo não é raciocínio clínico.
Eu ensino raciocínio clínico, eu te ensino a ter uma visão integrativa, a montar o seu método de ensino, de protocolo, de atendimento, porque isso forma uma profissional de verdade. A gente não fica ali no meio de todo mundo fazendo a mesma coisa, não. Você se transforma numa profissional de verdade. Então agora eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu a sua mente, continua comigo. Porque vem coisas mais extraordinárias para você, que você precisa entender. Porque a profissional que você quer se tornar depende das decisões que você toma hoje. A profissional que você quer se tornar depende da decisão que você toma hoje. E você pode continuar como está, não tem problema. Se você achar que não deve, que não quer, que tá bom do jeito que tá, não tem problema. Mas eu posso te mostrar o caminho. Eu posso te mostrar um caminho muito melhor. E é exatamente esse nível de profissional que o mercado está procurando hoje. Profissional ruim está cheio no mercado. Profissional diferenciado não tem, e o mercado está à procura. É quando você sai do eu acho e entra no eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu não acho, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E é isso que diferencia um profissional comum de uma profissional que procura, uma profissional procurada, valorizada e respeitada. Porque deixa eu te falar uma coisa, algo que talvez ninguém te falou assim, direto. Enquanto você continua consumindo conteúdo solto, existem profissionais aprendendo o método, aplicando com segurança, se posicionando como referência. Se posicionando como referência. E vamos ser sinceros, o mercado não espera. O mercado não vai esperar você ficar pronto, ele vai continuar evoluindo. Ele responde a quem se posiciona. Agora, a pergunta que realmente importa é: você vai continuar tentando sozinha? Errando? Testando? Se frustrando? Ou você vai decidir aprender da forma certa? Com direção, com estratégia, com um método que te leve do ponto onde você está até o nível de profissional que você quer se tornar. Porque vou te contar uma coisa. Tratar a acne severa com segurança não é dom. Não é, ela tem um dom, não é. Tratar a acne severa com segurança é construção. E essa construção fica muito mais rápida quando você tem o caminho certo. E é esse nível que eu quero te levar. Agora, deixa eu te mostrar algo mais profundo. Porque até aqui eu te expliquei o conceito da acne. Eu te expliquei o conceito. Mas eu quero te mostrar como isso funciona na prática, dentro de um tratamento integrativo de acne severa. Deixa eu te mostrar na prática. Quando eu recebo uma cliente com acne severa, eu não olho só para a pele dela. Eu não vou olhar só para a pele. Eu começo investigando o organismo. Eu começo ouvindo a cliente. Porque a maioria dos casos, essa acne não começou na pele. Ela não começou ali, ela não surgiu ali do nada. Ela é reflexo de um desequilíbrio interno. Você olha uma pele cheia de acne, você já tem que ter essa noção que tem um desequilíbrio interno ali. E com certeza não surgiu agora. E um dos principais pontos que eu avalio é isso. O principal é o intestino. Porque o intestino desregulado gera inflamação sistêmica. Você tem que entender que o intestino, começa tudo ali no intestino. E essa inflamação, muitas das vezes, se manifesta na pele. Ela vai externar. A inflamação que está ali interna, ela vai externar. Então, sim, equilibrar a microbiota intestinal faz parte do tratamento da acne. Esse é a primeira dica. Outro ponto essencial são as deficiências nutricionais. A especialista acne integrativa, ela precisa entender um pouco de tudo. Vitaminas, minerais. A gente precisa entender para a gente poder regular, reequilibrar. Porque quando elas estão baixas, elas impactam diretamente a saúde da pele. E se você não olha para isso, você trata só a superfície. Você vai ficar enxugando o gelo. E o problema continua sendo alimentado internamente.
O problema continua sendo alimentado internamente. Então, precisamos ajustar isso. Além disso, eu avalio também o nível de estresse dessa cliente. Você entende que uma cliente estressada, o estresse, ele altera hormônios, ele aumenta o cortisol, ele piora quadro inflamatório. E tudo isso reflete na acne. Se ele piora o quadro inflamatório, a acne severa é uma inflamação. Percebe como tudo está conectado? Percebe? Agora, presta atenção nisso. Quando você começa a ignorar esses fatores, intestino, nutrição, o emocional, a pele, o tratamento ganha outro nível. Quando você presta atenção nisso aí, o tratamento ganha outro nível. Você não está mais tentando melhorar a acne. Você está tratando o organismo. E a pele responde como consequência. Você entende? Vamos tratar o organismo, a pele vai refletir. A pele responde como consequência do interno. E é exatamente isso que gera resultados duradouros. E nós queremos o quê? Resultado duradouro. Nós queremos resultado eficaz. Porque o que acontece na maioria dos tratamentos convencionais? O que acontece? Os tratamentos convencionais, a pele até melhora. Mas depois de um tempo, a acne volta. Porque a causa não foi tratada. Não foi ajustada. Não foi tratada ali aquele terreno biológico. E se não trata a causa, o problema continua. Agora, quando você atua de forma integrativa, você reduz, recidiva, você reduz. Isso é fato. Você melhora a qualidade de vida do seu cliente. Você melhora a qualidade da pele. Você fortalece o organismo. E você entrega uma transformação muito mais completa. Olha que top, olha que sensacional. E é por isso que eu falo com tanta segurança. Eu falo com tanta segurança porque eu aplico essa técnica aqui. A estética integrativa não só funciona para acne severa. Não! Não só para acne severa. Como muitas vezes é o que sustenta o resultado. A estética integrativa sustenta o resultado. E aqui está um dos maiores diferenciais que você pode ter hoje no mercado. Atuar na estética integrativa. Porque enquanto a maioria está focada só na superfície, você pode atuar na causa. E isso muda completamente o seu posicionamento. Isso te coloca em outro patamar, em outro nível. Você deixa de ser uma profissional que faz procedimentos e passa a ser uma profissional que conduz tratamento. Porque é isso que a estética integrativa faz. Ela conduz tratamento. E isso é o que te transforma em referência. Quando você conduz um tratamento, isso transforma a sua profissão. Isso traz tanto benefício para o seu cliente quanto para você. Porque eu sei, quando um paciente meu, quando eu olho, quando eu entrego um resultado, além do que ele esperava, aquilo para mim me causa um bem absurdo. Sabe? Isso não só te posiciona no mercado da estética integrativa, mas isso melhora o seu eu interior. Isso eleva a sua autoestima também como profissional. Além de você devolver a autoestima para o seu cliente, você traz ela para você também. Porque cada sorriso no rosto de um cliente satisfeito, isso te cura também. Você não está só curando o seu cliente, você está se autocurando também. Então, o profissional da estética integrativa, ele não pode querer viver só no superficial. Olhar para uma pele e achar que um protocolo X, um protocolo Y vai resolver o problema. Não é isso. Você precisa entender que um paciente que está externamente prejudicado, adoecido, internamente também está. E o principal problema está internamente. Você precisa ter esse olhar. Você precisa ter esse cuidado interno. Você precisa entender que o seu paciente, ele não é só aquela pele que está exposta. Não. Tem algo a mais ali dentro que está adoecendo. E precisa ser revisado. Você precisa ter esse olhar clínico e um olhar humano também.
Você precisa olhar a dor do seu cliente. Você precisa querer melhorar, resolver. Você não vai excluir se você achar que tem a necessidade de encaminhar para um médico, você não vai ignorar isso. Não é isso. Relembrando mais uma vez, a estética integrativa, ela não exclui, ela soma. Ela vai sempre somar para o bem-estar do seu cliente. Você vai entregar um resultado diferenciado. Você vai transformar aquele cliente seu que chegou para você adoecido, ele vai sair dali conseguindo se olhar no espelho. Ele vai sair dali tendo uma estima extremamente elevada. E ele vai te indicar. Não tem como você não se posicionar, não crescer no mercado, quando você entrega um resultado de referência. Quando você se posiciona como uma verdadeira profissional da integrativa. Quando você entrega um resultado de primeira. Essa é a virada de chave. Aí você muda o jogo. Você muda o jogo. Mas as crenças limitantes que te travam precisam sair da sua mente. Precisam te deixar neste momento. Você precisa olhar para você e se enxergar como a profissional que irá entregar esse resultado. Você precisa se enxergar como a profissional que sim, tem conhecimento, tem estrutura, tem capacidade de pegar qualquer paciente, qualquer cliente, sendo grau 1 a grau severa, e entregar um resultado de excelência, ajustando tudo que precisa ser ajustado. E é isso que eu vou te ensinar, tá? É isso que eu vou te ensinar. A direção que eu irei te dar é exatamente isso. Conhecer a raiz do problema, tratar a raiz, para que isso venha se externar. Entende? Então, a estética integrativa no tratamento da acne severa é excelente. E eu tenho conhecimento de caso. Eu tenho prova real de que uma acne severa é possível tratar de forma quase que 100% natural. É possível tratar com a estética integrativa. Você trabalhando com a estética integrativa no tratamento da acne severa, é impossível não ter resultado. Porque eu tenho caso real, de acne severa no nível máximo, que vários profissionais não quiseram pegar, não se sentiram seguras. E eu peguei o caso. E com menos de 2 meses, o resultado do cliente foi simplesmente incrível. E você pode levar isso para dentro da sua clínica. Você pode levar essa abordagem para você. Você pode sim. E sabe o que vai acontecer? Você vai se transformar na profissional de referência na cidade que você atende. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, continue comigo. Irei trazer várias abordagens, vários conteúdos que vai somar muito na sua carreira.